Jesus amado, aqui estamos mais uma vez reunidos, pedindo a tua permissão para realizarmos os estudos desta noite, pedindo também que nos ilumine as mentes, despertando em cada um de nós, nos dois planos da vida, a capacidade de aprender e de reter esse aprendizado, para que assim consigamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Envia-nos os teus bons espíritos, Jesus, nos protegendo, dando-nos amparo, trazendo-nos as boas intuições. Contamos também com a presença dos guias e mentores deste estudo. E assim, com a prece que nos ensinaste, iniciamos os estudos desta noite. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão do corpo e da alma dá-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoarmos a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a luz e a verdade. Que assim seja. Obrigado. Boa noite para quem entrou depois. O que eu estou vendo aqui foi a Amanda, Dona Naí. Todos estão vendo a tela? Quer dizer, daqui a pouquinho. Nós paramos, então, na questão 177 do Livro dos Espíritos, e que a gente está falando sobre reencarnação. Então, nós falamos, a última questão foi sobre se é possível reconhecer os espíritos que reencarnam na Terra a primeira vez, e os espíritos respondem que não há nenhuma utilidade nisso. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Só de fazer a pergunta eu fiquei cansado. Imagina se a gente tivesse que passar por todos eles. Nós devemos lembrar que, pela ciência de hoje, nós sabemos que os mundos são construídos e destruídos. Nós temos a Terra, por exemplo, ela tem um tempo de vida, e quando o Sol explodir, quando o combustível dele acabar, a Terra é um planeta que vai ser consumido pelo fogo dessa explosão. E aí o Sol se torna uma anã branca, de acordo com as previsões da astronomia de hoje. E isso seria daqui 6 bilhões de anos, aproximadamente. Eu ia fazer uma piada falando que só a dona Maria Zélia está viva, mas não vou fazer não. Não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. Então, assim, tem vários mundos na mesma escala, né? E o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Então, há vários mundos no universo na mesma situação da Terra. O universo é muito grande. E mundos inferiores, mundos em que a humanidade está começando o processo de evolução, mundos que estão começando a sua evolução, e mundos que estão sendo finalizados, né? Que não existem. Que vão parar de existir, e a matéria desses mundos vai ser utilizada na formação de outros mundos. E a questão é aprendizado. A gente vai para os mundos que melhor nos possibilite aprender.
crescer. A vida do Espírito, do Filho de Deus, é crescer em amor e em entendimento, em sabedoria. Ele precisa aprender o que os mundos ensinam. Eles ensinam, né? Os espíritos precisam aprender isso. Então, eles passam por vários mundos. O universo é de um tamanho inexplicável. Né? Vamos pensar que nós vemos aproximadamente 1%, eu acho que é 1%. Procura para mim quantos por cento que a gente vê das estrelas da Via Láctea, para eu não falar bobagem, mas eu acho que a gente vê cerca de 1% das estrelas da nossa própria galáxia. A Maria Tereza vai confirmar aqui para mim. E você imagina um universo que tem mais 100 bilhões de galáxias. Você fala olho nu? Olho nu. 9.000 estrelas. 9.000 estrelas. Divide 9.000 por 100 bilhões, por favor. Mas eu acho que vai dar 0,1%, ou menos até. Como se explica, então, a pluralidade de suas existências no mesmo globo? Por que nós reencarnamos várias vezes no mesmo globo? Porque a gente, assim, eu vou só adiantar um pouco, né, que a gente tem os nossos correspondentes sentimentais, né? E a gente tem que aprender a amar. E a gente tem que amar os nossos desafetos. Então a gente tem que reencarnar onde eles estão. Os nossos afetos também, né? Que é mais fácil amar os afetos do que os desafetos. Para Deus, não importa se a gente tem um inimigo, um dia ele vai ter que ser amigo. Um dia nós teremos que nos amar. Se não for nessa vida, vai ser em outra. A gente tem que se dar bem com todos. Se o indivíduo não quer se dar bem conosco porque ele não quer, é uma coisa. Mas o espírito que cresce em responsabilidade, ele precisa aprender a se dar bem com os outros. Ele precisa amar os filhos de Deus, que são seus irmãos. Ele não pode ter mais ódio. O perdão tem que ser o sentimento natural da sua alma, em termos de evolução. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. Nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Nós não podemos eximir de adquirir experiências esse contato que nós falamos, tá? Porque em termos de sentimento nós precisamos disso. Não chega nem a 1%. Não chega a 1%. Então a gente vê menos de 1% das estrelas da Via Láctea. São 100 bilhões de estrelas, a gente vê 9.000. Acho que ninguém contou, né? Parece que são mais, de 200 a 400 bilhões. Aumentaram a quantidade de estrelas da Via Láctea, então a coisa está mais feia do que imaginava. São de 200 a 400 bilhões de estrelas, mas esse delta aí está muito longe, assim, muito assustador. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão. Então não é para aprender, quer dizer, até que aprende, né? Se o indivíduo vai em missão, ele acaba sempre aprendendo alguma coisa, ou ele acaba fortalecendo os seus sentimentos, fortalecendo o seu conhecimento. Alguns espíritos realmente vieram para a Terra em missão, Jesus com certeza. Mas nós temos os profetas, os grandes cientistas, né? Nós temos um caso conhecido, que é o caso de Mozart, que diz viver, agora não lembro se é Saturno ou Júpiter. Júpiter, né? Que é um planeta mais evoluído do sistema solar. E ele veio aqui na Terra e nos trouxe as músicas de uma composição tamanha em termos de densidade e qualidade, que até hoje, depois de séculos da existência dele, nós não tivemos ninguém que fez algo similar a ele, ao que Beethoven fez, ao que Bach fez, que são espíritos que vêm com a missão de fazer o planeta crescer na área da arte, por exemplo. Já Einstein, aí eu não posso ter certeza, mas parece que ele foi Demócrito. Então ele já esteve no planeta, mas não necessariamente ele vive no planeta Terra. Nós sabemos que Sócrates vive em outros planetas, então ele provavelmente é um espírito que veio de outro planeta em missão. E outros tantos que a gente não conhece, né? Com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Então, eles também aprendem, eles também adiantam. Então, existem desafios para esses espíritos que reencarnam em planetas inferiores, que são os desafios íntimos, né, de aceitar com amor aquela missão que Deus mandou para eles.
Tem o caso do Livro dos Médiuns, daquela criança, que eu esqueci o nome, que é uma criança que nasceu só para sentir dor, né? E me fugiu o nome dele agora. O caso do Livro dos Médiuns está falando dessa criança. E o pessoal lá do Allan Kardec, ele mesmo, eles acharam que era um espírito muito inferior, porque a criança cresceu de tal maneira que ela sentia dor no próprio crescimento, né? Ela crescia por dentro, a pele não crescia. E diz que o máximo que ela falava era, para o médico, era assim: senhor, você pode me dar um daquele medicamento, porque hoje a dor está muito difícil de suportar. E ele era criança que estava perto dos adultos no hospital, numa ala do hospital chamada ala da dor, em que os pacientes que sentiam muita dor viviam lá, estavam internados lá. Quando esse espírito desencarnou, eu, se eu não me engano, entre 13 e 14 anos, ele foi chamado. Ele foi chamado a dar, vamos chamar de testemunho, né? Dele para os espíritas, né, que perguntaram da situação dele. Ele falou: não, eu fiquei com muita pena dessas pessoas que, sofrendo, elas excomungam a divindade, elas reclamam. Então eu pedi a Deus para que me colocasse, para que ele estivesse naquele local como criança, para que os adultos tivessem vergonha de reclamarem de Deus, sentindo dor, enquanto eles, sentindo uma dor excruciante, não reclamava de Deus. Então, esse é um espírito em missão que veio para passar 13 anos sentindo dor, para poder dar exemplo para os outros de suportar a vontade de Deus sem reclamar. Esse é um dos casos de missão que nós conhecemos, que a literatura espírita nos oferece ricamente nesses tipos de casos. Algum comentário? Não, esse foi o Livro dos Médiuns. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? O Kardec já sabia disso. Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza as existências mal empregadas. É interessante que o espírito foge de uma pergunta direta, né? Porque talvez não fosse a hora de revelar. Mas aí vem a mediunidade do Chico e nos revela que os espíritos rebeldes, quando um planeta avança, vão para outro planeta, né? Isso também é falado em cima, mas em passando. É uma coisa que foi desenvolvida na época do Kardec, né? Em detalhes. E aqui nós tivemos a noção dos chamados espíritos capelinos, graças ao livro A Caminho da Luz, principalmente, que é o que fala disso em detalhes, né? O livro A Caminho da Luz, do Chico Emmanuel, que escreveu. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Você vê que o Kardec ele é teimoso. Eu que sou, porque eu li a mesma pergunta de novo. Então, é questão da idade e as pessoas ficam rindo da gente. Mas tudo bem. Quais os que têm que recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Gente, nós, tá? A gente pode ler isso aqui e achar que é os outros. Não. A gente tem que recomeçar, recapitular. Então, a gente passou por uma situação nesse planeta, não conseguiu vencer. Nós fomos empedernidos, né? Nós não fomos pessoas que se dedicaram o suficiente para se melhorar, a gente reencarna naquele mesmo grupo. E aí eu fico ouvindo as pessoas, principalmente eu ouvi ao longo do tempo as mulheres falando: na próxima encarnação eu não venho com esse marido, não. Já está mostrando que vai voltar, né? E se mostrou que não suportou bem a prova, que ainda guardou mágoa no coração, e a lei de Deus é do amor, vai vir. Tem umas que já deseja que venha como filho para ela bater muito, né? Então, tá aí, a coisa já complica mais um pouco. Você ter filho e ainda bater é meio complicado. Né? Eu só queria vir como homem e ele como mulher. Olha, eu não tinha chegado nesse ponto, mas eu esperei alguém falar alguma coisa a esse respeito. Mas, dona Maria Ângela, é impressionante no centro espírita, né? Quando eu frequentava lá em Piuí,
Eu era muito jovem, comecei a frequentar muito cedo, e frequentava as reuniões adultas, que só tinham mulheres, eu era o único homem que frequentava lá. Mas era muito interessante as reclamações, e tinha isso também, eu quero vir como homem, né? Eu quero mostrar tal coisa. É muito interessante essa questão, porque mostra que os nossos casamentos na Terra ainda são casamentos de provação, né? Essas pessoas ainda, nós, né, ainda passaremos a transformar os nossos relacionamentos em relacionamentos de amor mais profundo, mas depois que nós resgatarmos as nossas dívidas, ou pelo menos a maior parte delas, com as pessoas que nós trabalhamos de forma infeliz no passado, abusando do sentimento, abusando do nosso poder e nosso magnetismo, direcionando ou sendo diretores indiretos ou diretos das tristezas do semelhante. O livro Vida e Sexo, do Emmanuel, fala bem claro sobre isso. Enquanto nós não resgatarmos as dívidas que nós fizemos devido à nossa mente poligâmica, de buscar vários interesses afetivos, desconsiderando os sentimentos dos outros, nós resgataremos em dor, em dificuldades, a nossa situação de relacionamento aqui no planeta, né? Então, você imagina os que têm que casar muito. Melhor mudar de assunto. Quais os que têm de recomendar? Aqui, ó, os que faliram. De novo, eu estou lendo, a coisa está ficando feia. Mais algum comentário? Alguém tem uma outra ideia de como que o marido deve vir? Não? É bom não pensar muito, não. Tocando. Queria agradecer a senhora pela veia cômica do estudo hoje. É bom não pensar muito, tá certo. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Os espíritos são mais adiantados do que outros. Essa é uma coisa complicada, né? Porque, veja bem, a gente vai falar assim, tipo assim, como é que está a coisa hoje em dia? Se a gente falar assim, aqui na Terra tem espírito mais adiantado que os outros, nós vamos ser processados pela geração atual, né? Não pode falar isso, não, todo mundo é igual. Não é, não tem como. Agora, o que a gente precisa entender é que uns se adiantam em umas coisas, outras em outras coisas, e que esse adiantamento se refere àquilo que nós podemos fazer de melhor. Sempre a reencarnação ela é planejada da melhor maneira. Então, aquilo que o espírito pode fazer de melhor, ajudando o semelhante, para evitar resgatar na forma de dor, mas fazê-lo na forma de trabalho, os bons espíritos nos auxiliam nisso, e a gente trabalha pelo bem do semelhante para evitar pagar na forma de dor. Uma vez eu acho que alguém perguntou assim, e aquele cara, aquela pessoa que matou tanta gente, mandou trucidar uma cidade inteira? Eu vou brincar com o pessoal da medicina, ele vem como traumatologista, sai consertando joelho, osso quebrado, traumatismo, o que puder fazer, e que já vai pagando, em parte, essa situação. Quando, então, consegue fazer isso de uma forma mais caridosa, a moeda de Deus ela é diferente, né? Quando se faz com amor, com intenção boa, paga-se muito. A gente vai lembrar disso no estudo de sexta-feira do nosso lar, em que lá fala que, dependendo do grau de sacrifício da pessoa nas atividades que ela tem que fazer, o bônus hora é dobrado ou triplicado, né? Foi isso que você leu lá, né? Foi. E por causa da questão do sacrifício pessoal no auxílio ao semelhante. Então, o nosso sacrifício aqui na Terra, o resgate está associado ao quanto nós nos doamos ao semelhante. Obrigado. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Inteligência
capacidade de raciocínio, não lembrança, né? Importante isso. Então, a gente vê aqui na Terra pessoas que aprendem com extrema facilidade determinadas disciplinas. Parece que ele já sabia. Evidentemente, aquilo que veio de outra vida, claramente de outra vida. Né? Então, você vê alguns que têm uma facilidade imensa em matemática, enquanto a imensa maioria não tem, né? Enquanto o indivíduo nada, o resto boia. Então, essa é uma das situações bastante conhecidas na Terra. Já, por exemplo, situações relativas a outras disciplinas, até ao sentimento, a pessoa tem uma bondade natural, ela perdoa com facilidade. Ela já venceu essa situação e ela reencarna com isso. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-lo, dependendo isto da sua superioridade das condições do corpo que tomar. Tem situações que não tem como. Você pega um corpo primitivo e o indivíduo tem altas habilidades manuais, por exemplo. Ele não vai conseguir fazer com que o dedão dele, o dedão, o oponente aqui, né, os músculos flexíveis da mão de hoje, por exemplo, reencarnando num ser primitivo dos homens da caverna, ele tem a capacidade de executar atividades de alta habilidade manual, por exemplo. E lá, por exemplo, se não tiver circuitos, né, e ele entende muito de computador, entende de lógica computacional, ele reencarna num mundo que não tem lógica computacional. Né? Mas, Carlos, lembra daquelas artes rupestres? Sim. O indivíduo ali, ele não tinha flexibilidade dos músculos, mas ele tinha alguma coisa já dentro dele, né? Muito provavelmente foram os espíritos capelinos, né? Porque ele teve que criar o pigmento para pintar. Né? Primeiro. Ele teve que perceber que as árvores, as plantas davam um pigmento que ele colocaria lá e se mantinha. Então, evidentemente, sim, mas a habilidade, por exemplo, o nome já fala, pintura rupestre, não vamos como conseguir ver um rosto bem feito, um desenho bem feito, porque ele não vai ter condições de fazer isso. Na verdade, eu posso falar com bastante tranquilidade que nós fizemos um estudo da evolução de um músculo específico, que a gente teve a oportunidade de dissecar desde o macaco mais primitivo lá de Madagascar até o ser humano. E nós percebemos que no ser humano, os músculos do antebraço e da mão, eles são mais individualizados. Então, o músculo dessa região aqui, ó, né, vamos chamar aqui dessa região radial, quando você pega o macaco, é como se fosse um grupo só de músculo que separa os tendões aqui na mão, para agir na mão. Quando a gente pega e vai dissecar o ser humano, eles já estão individualizados desde aqui de cima, logo aqui em cima. Né? Então, essa individualização é bem clara em termos anatômicos. Então, esses músculos vão trabalhar melhor, eles têm mais inervação, ou seja, o cérebro os controla melhor. Isso é um fato que eu vi na pesquisa que nós fizemos. Né? Isso foi bem claro. Mas foi bem lembrado. Tem um caso que fala que o indivíduo pintou o local certinho do coração de um mamute, numa pintura rupestre. Eu vou, dona Maria Angela, a Ana Paula está pedindo para entrar agora, permite? Pode deixar, sim, ela é boazinha. Boa noite, Ana Paula. Eu li um livro, ainda quando eu estava em São Paulo, que falava sobre arte rupestre, e eu fiquei impressionante com as coisas que eles desenhavam, os lugares que eles faziam esses desenhos. Cavernas, assim, muito escondidinho, né? Eles tinham, acho que, por objetivo, deixar aquilo registrado, não? Sim, a ideia era essa. Então, você vê a evolução em relação àquela época, do indivíduo que fazia isso, né? Que fazia arte. Nós temos casos de 5 mil anos, eu li num livro de cirurgia, que há 10 mil anos foi encontrado um crânio de uma pessoa que foi aberto o crânio e sabe que instrumento que usou, mas fez uma bolinha bem bonitinha assim, né? Arrumadinha. E sabe-se que o indivíduo sobreviveu, porque houve uma cicatrização
apesar de não ter calo ósseo nos ossos do crânio, houve uma cicatrização nas bordas. Então, aí acredita-se então, que abriu o couro cabeludo, fez o buraco. Naquela época, acredita-se que eles faziam o buraco para tirar enxaqueca, tirar mau espírito. Né? Então, o indivíduo ia parar de sofrer, porque a maioria ia morrer mesmo, se não morresse pela intervenção, ia morrer pela infecção. Né? Então, veja, para alguém para ter coragem de fazer isso naquela época, eram espíritos já bem adiantados, não é mesmo? Porque um espírito da terra mesmo ia pegar um instrumento, fazer um buraquinho bem feitinho, bem circular no crânio de outra pessoa. Então, nós temos o caso, por exemplo, de Hipócrates, lá, que no século IV a.C. fazia cirurgia, dava ponto nas pessoas utilizando tripa de carneiro seca ao sol, né? Então, são situações assim, que são espíritos que estavam ultrapassando os limites da tecnologia e do conhecimento da época deles, pela inteligência e capacidade. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vou dispor. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, mesmo não se dá. Ele está dizendo que, ele vai falar mais aqui na frente, né? Que o corpo é adequado à constituição do mundo. Né? Se nós fôssemos para Júpiter, por exemplo, lá a pressão atmosférica é 60 vezes maior que a da Terra. Então, assim, nós seríamos esmagados, a gente ia ser bolachinha, e não ia dar para sobreviver. Com esse nosso corpo. Mas se lá tiver espíritos cujo corpo é muito menos denso, já espiritualizado, essa pressão não é tão forte, eles não sentem de maneira tão forte. Então, o nosso corpo não é adequado para viver em nenhum dos planetas do sistema solar. A gente conhece, nem das luas de Júpiter ou de Saturno tem condição de sobreviver. Ou pela temperatura extrema para cima, ou pela temperatura extrema para baixo, ou pela falta de oxigênio. Alguns parece que tem água, mas você vai estar em água respirando CO2, a gente não respira CO2, né? Quer dizer, nós eliminamos o CO2, tem que ter uma quantidade de oxigênio suficiente para a gente respirar. E aí, o corpo, como é da Terra, não caberia em nenhum planeta do sistema solar, pelo que nós conhecemos até agora. Mas outros corpos são feitos adequados a esses planetas. O homem, por não ter capacidade de imaginar uma outra fisiologia, ele acha que não pode ter seres vivos lá. Mas a criatividade do Criador não pode ser medida pela capacidade intelectual do ser humano. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estágio de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. Vocês estão entendendo, né, como é que é isso. Tem coisa que não dá. Isso aqui é muito importante para nós espíritas, sabia? Muitas vezes o cara começa no espiritismo, nós queremos dar o nosso lar para ele ler. Ele nunca mais volta no centro. Quem falou que o nosso lar é o melhor livro para ler? Outras vezes nós queremos passar um romance que não tem muito a ver com o espiritismo. Não funciona assim. O melhor mesmo é nós passarmos as primeiras noções de espiritismo com o que nós sabemos, se nós soubermos. Né? Também não vamos passar aquilo que está na nossa cabeça, que a gente acha, que aí já passa a ser complicado. Mas o melhor livro para ler, qual que é? É aquele que fala das bases. Quais livros falam das bases? O livro dos Espíritos.
Mas aí a pessoa fala, mas é muito difícil, daí você não pode ser espírita. Ou ela não vai aceitar ser espírita, então nós vamos facilitar a vida das pessoas. E nós, se não lemos os livros dos espíritos, se nós não estudamos os livros do espiritismo, a gente é espírita, de convicção, mas não é espírita de, vamos dizer assim, de lógica, porque o lógico é você saber o que é o espiritismo. Assim como a maioria dos irmãos católicos são católicos porque dizem ser católicos. Eles não conhecem nem os princípios básicos da igreja. Eles vão à igreja e falam, sou católico, por convicção, por crença. E isso não deveria acontecer com os espíritos devido à riqueza da nossa literatura. A nossa religião tem, com certeza, mais de 800 livros sérios que podem ser lidos. Devido à incapacidade de fazê-lo, a minha lógica, eu tenho que deixar isso bem claro, a minha lógica diz, leia os livros da codificação, os básicos, e os livros do Chico que mais interessar e a gente puder aprender. E aí eu tenho lido a codificação constantemente e repetidamente, com especial atenção ao Evangelho segundo o Espiritismo, por uma questão de foro íntimo, por saber que a minha moral é muito deficitária, e os outros livros eu vou lendo constantemente. Vou fazendo a leitura constantemente. Dos livros do Chico, eu optei pelo André Luiz para conhecer o mundo espiritual. E aí, quando é possível, os livros de mensagem do Emmanuel, Vida e Sexo, que estamos lendo pela segunda vez, o livro, para tentar entender um pouco mais dessa situação que a gente vive no planeta. E as mensagens do Emmanuel, no Vinha de Luz, no Pão Nosso, nos outros livros, no A Caminho da Luz, nos livros de romance que ele escreveu, são muito importantes no ensino para nós sobre o comportamento como cristãos. São exemplos muito bons. Situações de sofrimento, estados da alma, estados que nós passamos, de dores, exemplos dos espíritos melhores que nós. Leitura. Todos nós somos capazes de ler. Então, o Espiritismo é a terceira revelação, como se o Cristo voltasse a nós. E o Cristo voltando para nós, nós devemos respeitar todo o amor, toda a bondade dele. Ler a literatura espírita implica em entrar em comunhão mais profunda com os espíritos superiores e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a questão dos nossos ideais. Nós, por exemplo, na época do Cristo, nós seguiríamos o Cristo? Tem um rapaz lá, um indivíduo lá de cerca de 30 e poucos anos, que uma característica assim de hippie, está falando umas coisas novas. Vamos lá? Não tem mais o que fazer. Não, mas ele fala umas coisas legais, ele cura os outros. Cura não. Não, aquilo é falsidade. Ou seja, nós, em relação ao Cristo, na época do Cristo, a gente seguiria o Cristo? Aqui nós estamos recebendo as bênçãos das informações do Cristo em alta profundidade, que estão sendo ensinadas num nível maior. E a gente está aproveitando, porque imagina não aproveitar a oportunidade de se aproximar de Jesus, é como Jesus voltando. O que foi falado sobre Jesus? Jesus voltará, foi essa interpretação. Ele veio, mas ele não veio em carne e osso, ele veio em espírito. O que é a vinda de Jesus em espírito? Chama-se doutrina espírita. Então, nós estamos recebendo a vinda do Cristo em espírito, através dos livros da codificação e dos livros do Chico Xavier. Pelo menos. Não quero falar de nenhum outro médium, não por julgar, mas por eu não ter tempo e condições de fazer a análise detalhada deles. No Chico, nós fazemos isso. Nós já fizemos isso. Então, eu posso falar, a minha responsabilidade como espírita cristão é falar disso. E se eu não estou tendo tempo ou condições de ler a base da doutrina, não me parece coerente sair disseminando livros que eu não tenho certeza da credibilidade deles. Porque aí não é o Cristo vindo. Porque haverá vários falsos cristos e falsos profetas. Por que eles não vêm através da literatura? Vêm. Então é muito importante que tenhamos muito cuidado com essa situação.
de colocarmos a doutrina espírita em sua seriedade máxima para nós mesmos e para quem necessita. Agora, imagina a gente desencarnando hoje, uma situação, pode ser amanhã, né? Hoje não, a gente termina o estudo. Aí você desencarna, né? Aí você chega no plano espiritual, e aí? Nossa, mas não está num lugar muito bom. Por quê? Não, você fez uma vida normal, igual todo mundo. Mas por que eu estou na situação pior? Não, porque você teve a doutrina espírita, você teve uma alavanca que você não usou. Você teve um carro potente que podia andar 300 por hora que você não chegou a passar a segunda marcha. Lembra muita gente. Então, olha só que situação interessante. Você não está utilizando aquilo que lhe foi dado, e mais será pedido a quem mais foi dado. Foi o Cristo que falou isso. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Eu passei a ficar muito preocupado com essa questão da doutrina espírita, quando nós começamos a perceber a importância que ela tem na nossa vida. O que seria de nós se não fôssemos espíritos? Em que estado mental e sentimental nós estaríamos se não fosse a doutrina espírita? O quanto que ela nos consola só pelas bases simples da reencarnação, da esperança, de sabermos que os bons espíritos nos sustentam. O quanto que isso nos faz bem? Isso não deveria fazer bem para os outros, a quem nós amamos? E nós temos condições de levar isso aos outros se nós não estudamos o suficiente? Imagina a responsabilidade de levar mal feito. Já querer levar já ajuda, mas é preciso fazer bem feito. Então, nós somos chamados trabalhadores da última hora. Você pode falar, eu não sou. Não, você aceitou ser antes de reencarnar. Porque ninguém é espírita sem planejamento. Isso aí nós podemos garantir. Ah, eu vou para a Terra. Ah, lá se deve vir espírita. Não tem isso. Isso eu garanto para vocês. Ser espírita é planejado. Fala, olha, você vai encontrar a doutrina espírita em tal idade para que você possa resolver os seus problemas, para que você possa entender as dificuldades que você passa, e ela vai ser um instrumento para você auxiliar o semelhante devido às suas dívidas que são grandes. Então, você vai receber muito, mas você tem que dar muito. Se você tem que pagar muito, você tem que receber muito. Daí, a gente não entender como é que médiuns em alguns centros são considerados como espíritos evoluídos, missionários, sendo que o próprio Emmanuel fala claramente num dos livros dele, que agora não lembro qual é, claramente o médium é um ser, por ser mais endividado que os outros, recebeu alta sensibilidade para resgatar suas dívidas, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Nós não entendemos os endeusamentos, nós não entendemos as vaidades de ser espírita, se é que é possível uma situação associar ser espírita verdadeiro com essas coisas. O espiritismo pede de nós responsabilidades imensas. Assim como Deus, nosso Pai, deveria receber de nós a maior cota do nosso amor, da nossa disposição, da nossa vontade, da nossa dedicação. Porque foi Ele que me fez, foi Ele que nos fez, eu vou ser grato a quê? Ah, eu sou grato ao meu patrão, que eu consigo comprar minhas coisinhas no final do mês. Quem fez seu patrão? Ah, mas eu tenho uma vida muito boa aqui na Terra. Quem deu? Quem possibilitou isso para você? A questão é de fé, mas uma fé raciocinada e coerente. Não pode o espírita não ter bom senso. Não pode o espírita não ser lógico. Ele, lendo Allan Kardec, ele lê bom senso, em alta didática. Então, ler Allan Kardec é aprender a pensar também. Não é só aprender doutrina espírita, é aprender a raciocinar com as coisas da vida. O Kardec mostra por A mais B por que a doutrina espírita é a terceira revelação. Ele mostra pela Bíblia, ele mostra pelos fatos da mediunidade, ele mostra pela filosofia e ele mostra pela lógica racionalista de René Descartes, de que todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então, daí, lendo e estudando, nós temos para nós a ferramenta de autoaperfeiçoamento que os outros não têm. Então, você acha que isso vai ser nos cobrado como? Como algo a mais? Não vai ser. Não vai ser cobrado dessa forma, vai ser cobrado assim, foi-lhe dado uma condição essencial de renovação,
de auxílio ao semelhante, pois todo mundo reencarna com a missão de amar o próximo. Quanto a isso, não há dúvida. Ah, não, a minha reencarnação foi para odiar fulano. Não tem isso. Reencarnação planejada é para amar o próximo, para reverter os nossos estados de dificuldade em estados de melhora. Então, eu reencarnei como professor, dívida extensa com muita gente. Para vocês terem ideia do meu grau de indigência, professor desde o ensino fundamental até o ensino superior pós-graduação, em pelo menos 8 cidades diferentes no Brasil e fora. Entenderam a gravidade do negócio? Igual o espírito brincou comigo esse tempo para trás. Eu falei, mas não dá para eu ficar num lugar só, pelo tamanho da sua dívida, era mais fácil mexer você que mexer os outros. Então, saiu mudando para os lugares aí. Tem que mudar. Quase expulso de um, vai para outro, faz o trabalho lá, expulso de um, vai para outro e vamos atrás. Porque a situação está relacionada à dívida nossa. E aí a doutrina espírita. A santa e bendita doutrina espírita, que nos dá a condição de rever a nós mesmos de uma maneira realista e não ilusória. Agora, se alguém acha que ser espírita é ser missionário só por ser espírita, desculpa a conversa, porque devo estar ferindo bastante. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se de menos densa matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Entender, né? O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Nós reencarnamos para evoluir, adquirir experiência. Então, nós reencarnamos para lutar contra o egoísmo e aumentarmos a nossa cota de amor, perdão, fraternidade, solidariedade, igualdade, lutar contra a iniquidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem as guerras, carecendo de objeto os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Nós vamos ver no livro dos médiuns, um indivíduo que foi chamado a se manifestar, disse que estava habitando um outro planeta, e que lá ele tinha 5 anos de idade, que equivaleria mais ou menos à inteligência de um homem de 30 anos na Terra. O Kardec, com essas informações, ele escreve isso. É claro que ele está falando de mundos melhores que a Terra, em que o grau de espiritualização é grande demais. Então, esse grau de espiritualização pode ir desde essa questão de que a intuição é capaz de entrever, até espíritos quase perfeitos que veem o mundo espiritual naturalmente. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia o sofrimento. Então, é por merecimento. Né? A Terra um dia vai ser um desses mundos. Ela está evoluindo, mas a Terra evolui como o planeta em termos físicos, mas a população também evolui. Então, a população do planeta Terra,
ela está evoluindo para ser melhor. Existe uma associação direta, nós vamos encontrar isso no livro Evolução em Dois Mundos, da morfologia com o crescimento moral. Então, a moral, os sentimentos, a aquisição da inteligência, como é o espírito que reencarna e ele age sobre a matéria de hoje, ela é menos densa do que a matéria de 1000 anos atrás. Não é algo que nós podemos perceber com os nossos aparelhos, mas nós podemos perceber pela intuição. E algumas pessoas a gente olha e vê uma certa sublimidade na face. Não estou falando de beleza física, que é uma bobagem. Né? Você dá importância para a beleza física no planeta, principalmente para nós espíritas, significa desconsiderar a parte espiritual, porque a beleza física ela vai se deteriorar, vai virar cadáver, vai virar esqueleto, vai se desaparecer. É algo efêmero, enquanto que a alma é eterna. O espírita verdadeiro não considera a beleza física como algo de superioridade. A beleza faz parte da natureza. Mas nesse momento da Terra, não é a beleza física que determina isso, mas sim a sublimidade. Nós vemos rostos de pessoas que podem não ter uma beleza física tão grande, que ela é sublimada. Você vê o sorriso natural, você vê a expansão de uma energia que sai de dentro. Assim como pessoas belas, é possível que a gente veja feiura. Nós temos lá no caso do livro, acho que é Libertação mesmo, em que a mulher de um médico muito bonita, muito arrumada, muito maquiada, vai tirar uma soneca e quando ela sai parece uma bruxa, quando ela sai do corpo, de tão feia que ela é. E ela refletia, o André Luiz deu a entender isso, né? Que lá na parte física dela, ela refletia essa feiura. Que as pessoas também com uma certa sensibilidade, elas conseguem perceber isso. Então, a espiritualização já existe entre nós. E já existe há muito tempo. Imagina ver Jesus. Era um ser muito belo, nós já lemos sobre o retrato de Jesus, né? E eu já mandei, se for o caso, mando novamente no grupo, aquela beleza que o próprio Públio Lentulus, né, que foi uma das encarnações de Emmanuel, fala, nunca se viu um jovem tão belo ou uma donzela tão bela quanto a mãe do Cristo. Espíritos superiores que emanavam do corpo, além da beleza física, a beleza espiritual. Sem contar que a beleza física muda bastante. Né? Na Turquia, na Idade Média, quanto mais gordo, mais bonito. A mulher mais gorda era escolhida como rainha, elas eram colocadas no regime de engorda. E a escolhida para ser a rainha ou a princesa era a mais gorda delas. Hoje a gordura não está assim tão valorizada, vamos dizer assim, né? Em alguns locais a beleza é relativa. Eu garanto para vocês que o que eles consideram belo no Japão, a gente não considera aqui no Brasil. Isso eu garanto para vocês. Assim, pelo menos na grande maioria não vai achar o mesmo padrão de beleza física. Então essa é uma questão que nós precisamos entender bem e separar as questões materiais das questões espirituais. Nos espiritualizar significa dar valor às coisas mais espirituais e menos materiais. Digamos que eu tenha muita vaidade do corpo que eu tenho, acho que eu sou muito bonito, eu sou um jovem muito belo, muito formoso, e o tempo vai passando e a beleza vai desaparecendo. E aí, quando vê, eu estou enterrado, eu sou esqueleto. Né? Não faz sentido uma coisa dessa. Dá um valor à beleza física. Seria, assim, um contrassenso, principalmente para o indivíduo espírita. Me fala o que se ganha em projetando sobre si uma vaidade sobre o corpo físico, sobre determinados atributos materiais. Já não é certo nem por atributo intelectual, quanto mais para atributos materiais. Pelo menos a inteligência vai permanecer depois. Mas aqui a beleza física não vai permanecer depois. Né? Há pessoas que procuram os outros para casar pela cor dos olhos, pela estrutura física. Né? E aí, com o passar do tempo, vai fazer o quê? As coisas vão desaparecendo. Né? O esplendor físico desaparece. Algumas pessoas, elas entram nesse desespero de vaidade, elas vão envelhecendo e passando a ter um problema muito grave, porque ela não quer envelhecer. Aí ela esquece os filhos, esquece
o marido, esquece a família para academia, cremes em excesso, desespero para parecer aquilo que não tem jeito de ser mais. Né? A gente precisa aceitar isso, faz parte do processo natural da vida envelhecer, enrugar, tudo cair e morrer. Então faz parte da vida isso. Só que faz parte da vida a morte. A gente não quer pensar na morte. Alguns jovens, hoje, conversando com umas pessoas, elas falavam assim, as pessoas não valorizam os mais idosos, não sei quem falou assim, não vamos conversar com os velhos, não, que eles são velhos. Eu falei, bem, ou elas não estão entendendo que um dia elas serão velhas, porque se elas não forem, elas morrem antes. Então, assim, o ser humano parece que ele não pensa, né, depois, né? Eu sou muito novinho, quem aqui de nós, né, já mais velho, nós já tivemos 18 anos, 16 anos, e eu com 16 anos achava que quem tinha 24 era velho demais. Né? E aí, como é que faz? Um dia eu tive 24 anos. E aí, isso na visão daquela época. Né? E aí nós vamos falar qual que é a nossa diferença de idade em termos espirituais. A diferença é da maturidade, que aí não tem a ver com a idade cronológica, né? Mas tem a ver com a maneira como o espírito absorveu as experiências que ele passou e o quanto que ele aproveitou disso. Então, nessa situação, vocês entendem que nós já podemos ter pessoas mais espiritualizadas na Terra e outras menos espiritualizadas. Os médios mais sensíveis conseguem observar isso. Algumas pessoas apresentam já características um tanto primitivas no comportamento, no modo de falar, na expressão dos sentimentos, uma coisa mais arraigada, mais dura. Outras, naturalmente, são simples, meigas, a expressão do sentimento parece nos dar uma certa alegria natural. Então, realmente, aqui na Terra, nós temos pessoas em graus variados de evolução, mas todos para aprender. Não tem ninguém em excesso muito bom, não. Sabe? Também não tem ninguém, aí eu não posso falar, muito ruim, aí a coisa já é diferente. Mas, assim, essa questão de trabalharmos para nos melhorar implica espiritualizar, implica em valorizar o que o Cristo nos ensinou, o mundo espiritual acima do mundo material. Kardec deixa bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, para se entender as palavras do Cristo, tem que se pensar na vida futura. A vida futura é onde? Mundo espiritual. Mundo material aqui não é. Como é que é a nossa vida futura? Daqui 60 anos. No meu caso, daqui 60 anos, eu vou estar desencarnado, não adianta achar que não. Então, eu vou pensar onde é a minha vida futura. Como que eu vou fazer isso? Né? Como que eu vou trabalhar isso? Então, eu tenho que começar a pensar nessa situação da vida futura está associado à maneira que eu vou agir aqui na Terra. Não é mesmo? Nós vamos desencarnar e vamos levar o quê? Nossa alma. A nossa alma é que tipo de beleza? Espiritual ou material? Né? Eu vou desencarnar e vou levar minhas posses, pessoas perdem amizades, fazem mal aos outros, colocam outras pessoas na derrocada financeira para obter as posses do outro. E vai levar o quê? Chega lá no plano espiritual, o indivíduo fala assim, eu queria uma casinha aqui, que eu tinha 20 lá na terra de aluguel. Não vai ter nenhuma, dependendo da situação. No plano espiritual, vai ter que trabalhar para conseguir. Talvez não tenha onde morar. Vamos lembrar do André Luiz, um médico, tinha uma boa casa, uma boa situação financeira, ele teve que vagar durante os 8 anos lá, sem casa, sem abrigo, sem poder ficar parado. E ele não foi assim tão ruim assim, nós já conversamos sobre isso. Né? Então, onde que cabe a nós colocar os nossos olhos se nós formos um pouquinho inteligentes e coerentes? No mundo material ou no mundo espiritual? Em que eu devo voltar as minhas forças? Na virtude, por amor ao próximo, amor a Deus, gratidão, entrega ao semelhante, sacrifício em favor do próximo. Por que as mulheres evoluem mais que os homens? Naturalmente, ela pensou em ficar grávida, ela já deixa de ser egoísta. Ela vai emprestar o corpo dela, alterar a sua fisiologia para ajudar o semelhante. Nasce a criança, a maior responsabilidade é dela, já não dá para pensar só em si. Ela já não pode comer primeiro. Sair e catar o que tem na mesa, ela tem que preparar a alimentação da criança. Ela tem que pensar no que a criança vai comer. Então, naturalmente, ela tende a deixar de ser egoísta. E aí a ideia do deixar de ser egoísta significa amar alguém. Que seja um amor egoísta, mas já é amor.
já é alguma coisa a mais, sabe? Desse ponto de vista, o próprio Cristo e a doutrina espírita dizem a mesma coisa, pois a doutrina espírita repete o Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Não tem como fazer a caridade sem amar a Deus e ao próximo. Na lição que nós mandamos hoje, nós mandamos lá no grupo, a lição, Pedro fala sobre isso. Aliás, parece que ela veio de encontro, né, para variar, do nosso estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, ou seja, estuda, meu filho. E a ciência, a temperança, equilíbrio. E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. Lembra do Evangelho segundo o Espiritismo? A santa precursora da caridade. E aí o próprio Pedro sabia. E a piedade, o amor fraternal. E o amor fraternal, a caridade. Veja que o Kardec ainda dá o passo, né? Do amor, passa a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro finaliza a nossa conversa de hoje, ali que está no nosso grupo, exatamente mostrando aquilo que a doutrina espírita vem nos trazer, procura da virtude do mundo espiritual, e não das coisas materiais. Dói, eu sei, dói. Não tem problema, dou agora, porque a gente trabalha pelo bem do próximo constantemente, fazendo o bem sempre. Algum comentário? Ainda tem gente aí. Nunca sabe. Está tudo dormindo. Aqui. Obrigado. Pelo menos alguém fala aí. Estou aqui. Você sabe quem fez a prece inicial, Ana Paula? Minha mãe. Como é que você sabe disso? Só porque você me perguntou. Você sabe por que você está no estudo? Porque ela permitiu. Sim. Antes de entrar, eu falei assim, a senhora aceita? Ela falou que aceita, que você é uma pessoa gente boa. Se a mãe falou, então eu aceito que faça a prece final para a gente. A todos um beijo no coração, tudo de bom. Até o nosso estudo de quinta, para os que vão na quinta, e o nosso estudo de sexta, para os que vão na sexta, de domingo, para os que vão no domingo, e terça que vem a gente se encontra. Um grande abraço a todos. E unidos nesse momento, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, porque onde estão os nossos sentimentos, está o nosso coração. E com os nossos corações abertos nesse momento, repletos de gratidão, recebendo as bênçãos do alto, na tua presença, Mestre amado, nós te agradecemos. Gratos por mais essa oportunidade, pelo encontro com amigos queridos, pela oportunidade do trabalho que nos concede neste momento, onde doamos as nossas vibrações, o nosso amor, pela oportunidade do estudo, onde os teus conhecimentos, onde os teus ensinamentos nos trazem paz, tranquilidade e direcionamento. Luz nos nossos caminhos, Mestre amado. Dai-nos a sabedoria, Senhor, de tomar as decisões corretas, deixando que o teu amor se faça presente em nossos pensamentos, em nossas palavras e principalmente em nossas ações. Agradecemos aos irmãos espirituais, às equipes que nos auxiliam, que nos sustentam, que nos fortalecem, que nos permitem neste momento o auxílio tão necessário.
a cada um de nós, como a todos que participam. E pedimos que esse auxílio se estenda, Senhor, àquelas pessoas próximas que necessitam de assistência, de esclarecimento. Que possamos tornar os nossos lares um local de paz, segurança e apoio a tantos que necessitam. E bem agradecidos, nos unindo em amor em um só coração. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, por mais essa semana. Que teu amor e a tua paz permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Obrigado. Beijos, boa noite para todos. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Fique com Deus.